E me ouviu? O som não está chegando até vocês, não? Estou dando a graça e a paz e vocês ficaram no silêncio. Ninguém quer a paz, não? O que a Bíblia fala que se a gente saudar as pessoas com a paz e a pessoa não receber, a gente traz ela de volta para a gente. Então, para não ficar só para mim, porque eu não sou egoísta, né? Eu quero compartilhar com vocês. Vou falar de novo, tá? Voltando, rebobinando. Os mais jovens não sabem o que é isso, Diácono André. Rebobinar, né? Eles não têm noção o que é isso. Mas a gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente sabe. Rebobinando, voltando. Graça e paz, igreja! Agora sim, agora é a igreja de Cristo recebendo a paz do Senhor sobre a vida de cada um, né? É motivo de grande alegria poder estar aqui mais uma vez ministrando, né, aquilo que da parte do Senhor recebemos e poder compartilhar com a igreja, tá? Que nessa noite não seja diferente de que todas as noites quando nós estamos juntos, não seja diferente da que o Senhor tem ministrado no nosso coração, tá? Que possa ser uma noite tremenda para cada um de nós e que possamos sair daqui renovados, avivados, curados, transformados pelo poder do Senhor que está em nós e em favor de nós. Amém? Então fica ligado naquilo que o Senhor tem a ministrar no teu coração. E a gente vai estar falando sobre o tema desse mês, né? Estamos nas quartas em chamas falando sobre paternidade. E falar de paternidade é um tema que para muitos às vezes pode pensar, poxa, não, é um tema até bacana, um tema fácil, um tema legal, um tema onde eu vou ouvir falar, né, muito que Deus é nosso Pai, né, Diácono Átila? E como o Pai que é o nosso Deus, Ele é um Pai bondoso, um Pai amoroso. Tudo isso está de forma muito correta. E afirmo em dizer que está certíssimo a gente pensar dessa forma. Mas a gente também, quando compreendemos que nós temos um Pai, e quando nós temos um Pai, automaticamente nós somos filhos, e como filhos nós também temos deveres diante do nosso Pai. Porque é muito fácil a gente só requerer da mão do Pai aquilo que Ele pode nos dar, mas é extremamente importante também nós compreendermos que necessitamos obedecer ao Pai. E eu quero trazer nessa noite uma história bastante conhecida de todos nós, mas que o Espírito Santo trouxe em forma de revelação ao meu coração, a forma como um pai age em favor do seu filho. E essa história nós vamos falar da história do povo de Israel, do povo de Deus, quando então o povo estava na escravidão do Egito. E vocês devem estar pensando, mas poxa, essa história do Egito, a historinha que a gente vê, a gente conta para as crianças, né? Tem filminhos legais, e eu vou dizer que eu assisto eles com os meus filhos, né? E é muito legal mesmo, a gente vê aquelas historinhas infantis que contam, né, a história lá do povo de Israel, Moisés libertando lá, sendo usado por Deus para libertar o Espírito Santo, né, trouxe ao meu coração uma revelação da paternidade de Deus para com o povo de Israel. A revelação do Pai com cuidado com o Filho. E o que fica marcado para nós, que fica sempre sinalizando em nosso coração, é essas coisas que fica pulverizando, a abertura do Mar Vermelho, a libertação do povo de Israel, as pragas do Egito. Mas a gente deixa de passar algo tão e extremamente importante quanto esses fatos, que é o cuidado do Pai para com os seus. Amém?
Então que o seu coração esteja aberto, porque assim como Deus cuidou, assim como a paternidade de Deus foi revelada ao povo de Israel, assim essa paternidade está sendo revelada ao seu coração. E nessa noite você vai poder ter a percepção o quanto Deus tem cuidado de nós, em detalhes que às vezes passam despercebido por tantas distrações que nós temos. Mas o nosso bom Pai, em todo o tempo, está do nosso lado, está cuidando de nós, está a nosso favor. E para tanto, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 31 ao 42, Êxodo 12. Os nossos irmãos midianitas vão nos ajudar, colocando a Bíblia, a palavra de Deus, na nossa multimídia. Êxodo 12, do 31 ao 42. Foi até bacana que o nosso midianita mor perguntou: poxa, mas a tua Bíblia, qual é a versão? Eu falei: caramba, o negócio tá bacana, tá moderno, né? Tá moderno, porque poderia falar: não, minha Bíblia é NVI. Ele: pô, vou colocar NVI para todos acompanharem de igual modo. Não, a minha é Almeida Corrigida. Não, vou botar Almeida Corrigida para... Muito bacana, legal. Parabéns aí aos midianitas, ao midianita mor que me mandou lá o diácono Alexandre me mandou uma mensagem. E eu gosto bastante da Almeida Corrigida. É a minha versão preferida, que eu acho que é a versão mais poética da palavra de Deus. Que ela busca sempre, ela tem um sentido mais do original, mais próximo do original possível, né? Para tanto, outras pessoas falam que ela tem ela é uma tradução mais difícil de entendimento, mas porque traduzindo lá dos originais, a palavra trazendo para o português que se aproxima do que foi escrito lá nos manuscritos é a Almeida Corrigida, tá? As outras trazem para facilitar o nosso entendimento, mas a mais fiel, mais próxima dos originais está a Almeida Corrigida. Beleza? Então vamos lá, todos abriram? Êxodo capítulo 12, 31 até o versículo 42. Eu vou fazer aquela dinâmica que eu sempre gosto de fazer, tá? Eu vou estar lendo esse versículo 31 e sucessivamente a igreja estará lendo o próximo versículo, e assim nós iremos até concluir, tá? E diz assim a palavra de Deus: então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor como tendes dito. 32. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. 34. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. 36. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. 38. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado. Portanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. 40.
E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. 42. Amém? Então nós observamos aqui nesse texto aquela história que eu falei que é conhecida de todos nós. O povo de Israel, ele estava no Egito, e nesse momento em que a gente vê, antecedendo a esse fato da sua saída do Egito, o povo estava servindo aos egípcios como escravo. Mas você deve perguntar, como é que o povo de Israel, ele estava no Egito? O que aconteceu para que o povo pudesse estar lá servindo de escravo? Aí eu quero voltar aqui um pouco, alguns anos atrás, a gente fala algumas centenas de anos atrás, para a gente entender um pouco dessa história. Todos lembram da história de José do Egito, amém? Todos lembram? José do Egito. José do Egito, ele se tornou o quê? Governador no Egito. E no período em que José do Egito se tornou governador, havia uma grande escassez na terra, onde havia uma grande fome. Mas José do Egito, ele teve uma direção de Deus, quando então interpretou o sonho em que Faraó teve, e assim ele trouxe a revelação, e assim conforme aquela revelação, ele se preparou, ele fez o povo do Egito se preparar para aquele momento de grande escassez. E assim então eles juntaram alimentos, eles juntaram tudo o que podia, para que então naquele momento em que passasse o momento de escassez e de dificuldade, os egípcios pudessem ter o que se manter. Mas tamanho foi a provisão que eles tiveram, tão grande foi a provisão que eles tiveram, que eles conseguiam, além de se manter, eles tinham tanta disposição de alimentos que eles conseguiam vender, porque tamanho foi a provisão que eles tiveram, graças a um homem de Deus, chamado José, que teve a direção de Deus, para então assim fazer, e de Deus recebeu sabedoria, e inteligência e capacidade, para então conduzir e administrar todo esse processo. Mas José, ele tinha uns irmãos, ele tinha um pai chamado Jacó, que não estava no Egito, porque antes José tinha sido entregue, então foi entregue aos egípcios, para servir de escravo. E assim nesse momento de grande escassez na terra, seus irmãos se juntam, e sabendo que o Egito tem uma abundância, estava vendendo alimento, eles vão aonde? Onde eles encontrarão alimento? Se em outro lugar da face da terra não tem alimento, para onde ele se direciona? Para o Egito, a fim de conseguir alimento e trazer o sustento para a sua casa. Eu estou resumindo essa história só para vocês entenderem como o povo de Israel estava lá no Egito, porque foi a partir de José, a partir de seus irmãos, a partir do seu pai, que então nesse período, nesse momento de grande dificuldade, que eles se direcionaram, e lá eles então foram lá pedir alimento, comprar alimento no Egito. Então José, percebendo que então seus irmãos ali estavam, ele cria situações, mas eu não vou adentrar nesse fato, porque o que eu quero trazer de importante para nós, que então depois desse momento, então eles compram alimento, mas então José exige algumas situações dele, os prova. Então depois de passar todo esse momento, que então eles perceberam, depois que encontrou tudo isso, que eles levaram alimento, mas então José pediu então que os trouxessem seu irmão mais novo, para que viesse à terra do Egito, porque senão assim ele não faria. Mas aqueles consentiram trazer o irmão. O pai não queria que levasse o irmão, porque achou que ele já tinha perdido José, assim achou que perderia mais um. Mas um dos irmãos estavam lá no Egito, e ele só seria solto quando que então Benjamim fosse levado até o Egito. Assim é o começo da história
do povo de Israel no Egito. Porque depois de todo esse processo, de tudo isso, quando então eles vão, então José revela-se quem era para eles, e eles veem então que era José que estava ali. Então eles ficam tão temerosos, mas ao mesmo tempo também tão alegres com aquele encontro. E José, sem guardar ressentimento, manda que tragam todos da sua casa, para então habitar aonde? Na terra do Egito. E cerca de 70 pessoas saíram da sua terra para morar no Egito. Ali entra a inclusão do povo de Israel na terra do Egito. Só que de cerca de 70 pessoas que começou ali, eles começaram a se tornar muito numerosos. Eles começaram a crescer dentro da terra do Egito. O povo de Israel foi crescendo, os hebreus foram crescendo dentro da terra do Egito, foram se multiplicando e crescendo e ganhando bastante riquezas. Mas entra um porém, porque o favor deles estarem lá na terra do Egito era por causa de quem? De José. Mas José não é eterno. E o que acontece? José vem o quê? A óbito. E com a morte de José, os egípcios cresceram tanto, os hebreus cresceram tanto, estavam tão grande a população dos hebreus no meio do Egito. Faraó teme então que os egípcios venham fazer ali uma revolução, um motim, venha tomar o Egito. Então começa-se a perseguição. Logo os hebreus foram proibidos de adorar o Senhor. Logo tudo que eles tinham que devolver e entregar a Faraó. Todas as riquezas que eles tiveram que começar a pagar tributos, e tributos muito altos. E com isso foi tendo a escassez, a dificuldade, eles não foram tendo mais, e muitos foram tomados por escravo. E quando foram todos, então tornaram-se escravos do Egito. Aí sim começou a incursão e o sofrimento do povo de Israel, do povo hebreu no meio do Egito. Aí chega então esse momento que nós lemos aqui. Eu estou fazendo isso só para vocês relembrarem a história. Aí chega esse momento em que Deus começa então a ouvir o lamento de Israel, o sofrimento que o povo está passando no meio do Egito. Só que esse sofrimento não foi consequência porque Deus deixou eles lá, ao léu e esquecidos. Porque o primeiro momento, o que a gente tem que ter que é a percepção que o lugar dos hebreus, o lugar do povo de Israel não era no Egito. Só que eles descansaram, diácono Átila. Descansaram porque lá eles encontraram o que era bom aos seus olhos. E esqueceram que o povo de Deus, ele não vive de favor dos outros, mas ele tem um pai. E ali não era o lugar de Israel, ali não era o lugar dos hebreus. Porque aquele período, diácono André, passou. Era 7 anos de escassez e 7 anos de abundância. E depois daquele período de escassez, mas só que eles descansaram. E quantos de nós, às vezes, como filho, descansamos na força do nosso braço e esquecemos que a gente tem um pai? Assim aconteceu com Israel. Mas quando então eles começam a encontrar essa dificuldade, eles começam a relembrar: ah, cadê meu Deus? Cadê o meu pai? Eles começam a levantar um lamento, eles começam a levantar um clamor. Mas Deus, como pai, Ele não guarda ressentimento, como o bom pai que Ele é.
porque como bom pai, ele deixa os filhos tomarem a decisão. Israel tomou a decisão de ficar no Egito, e ele deixou então. Mas agora que Israel começa a padecer, a sofrer, a ser humilhado, ele lembra que tem um pai, ele recorre ao pai. E o pai que tem cuidado dos filhos, ele ouve o clamor, ele ouve a oração, ele ouve o choro, e ele fala: filho, eu nunca esqueci de você. Os meus braços sempre estavam postos a recebê-lo de novo. E nós, como filhos, eu quero trazer para nós que os braços de Deus sempre estão postos a nos receber, a nos abraçar, a nos afagar. Porque como bom pai, então começa-se o processo. Deus começa a fazer um processo agora, onde vai então trazer o filho de volta para o seu seio. Assim Deus levanta Moisés. Assim Deus levanta Moisés, para que possa ser um instrumento nas mãos dele, para então libertar o povo de Israel. E nós observamos aqui nesse texto, onde já acontece todo o processo, passa-se então aquele momento que Moisés tem esse encontro, começa a ter a revelação de quem ele era, porque Moisés tinha sido lançado na época que Faraó começou a perseguir então ao povo hebreu, e manda então que matasse todos os meninos. E Moisés então foi pego pela sua mãe, colocado num cesto e lançado aonde? Lançado aonde? No rio. Moisés foi livre daquele processo, porque Deus, quando Ele ouve a nossa oração, Ele já tem um plano. Deus já tinha ouvido a oração do povo hebreu, do povo de Israel. Ele já tinha um plano estabelecido para aquele povo. Porque não adiantava somente levantar alguém que estivesse lá como escravo, levantar alguém que tivesse liberdade de entrar, ou como o Ministério de Música gosta que eu falo, de adentrar e poder ter essa liberdade de falar tete a tete com o Faraó. Porque não poderia ser qualquer um. Entende, Diácono André? Porque Deus tem um plano que vai além da nossa visão. Porque se simplesmente Moisés estivesse ainda com seus parentes, servindo como escravo, e chegasse: eu quero falar com o Faraó, chegasse à porta: eu quero falar com o Faraó, Moisés seria morto na primeira palavra que ele levantasse. Mas Moisés então foi lançado no rio, e foi achado então pela mulher de Faraó, e foi cuidado como filho de Faraó. Moisés foi cuidado no palácio como filho de Faraó. E como filho, que ele foi criado com todas as regalias, assim como o filho de Faraó, ele foi criado na mesma instrução, no mesmo nível. Moisés tinha liberdade o quê? Porque ele era um príncipe. Moisés foi feito príncipe do Egito. Então ele tinha liberdade de se achegar a Faraó, porque esse título não foi tirado dele, mesmo depois de tudo aquilo que ele passou. Porque um príncipe não se destitui, uma vez príncipe, príncipe para sempre. Então Faraó não podia matar Moisés quando Moisés entrasse. Entende o propósito de Deus? Que não poderia ser qualquer um. E Deus, quando faz pelo filho, Ele não envia qualquer um, Ele não envia qualquer coisa, mas Ele faz o melhor, Ele prepara o melhor pelos seus filhos.
porque se tiver que tirar de um palácio, Ele vai tirar do palácio para os seus filhos. Porque esse é o cuidado de Deus para conosco. Gente, a hora avança muito rápido. Ainda tem mais 2 horas de palavra aqui, mas eu só tenho 20 minutos no relógio. Porque tem muita revelação de Deus para nós. Quem está ligado aí? Tem muita revelação de Deus para nós nessa noite. Então o povo de Israel foi para o Egito no período que nós falamos aqui de José, em que José governava. Deus, como Pai, Ele não estava distante do seu povo, onde começa todo esse processo do cuidado de Deus para com o povo de Israel. Lá nesse mesmo livro de Êxodo, no capítulo 13, continua com essa Bíblia aberta aí que a gente vai andar um pouquinho, tá? Do 17 ao 22, Êxodo 13, do 17 ao 22, diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, até a entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então a gente vê aqui o cuidado do Pai para com seus filhos, porque não foi só simplesmente tirar o povo de dentro do Egito, mas ainda tinha um processo a passar. Porque agora o povo está caminhando para onde? Para a terra prometida. Não é pouca coisa não, gente. Você sabia que você tem promessa de Deus para a sua vida? E a nossa caminhada aqui nessa terra é um passo a cada dia, até alcançar a promessa que Deus fez para nós. E essa história do povo de Israel nos mostra um pouco da nossa caminhada, porque a gente vê que o cuidado de Deus foi tanto, que no primeiro momento, Deus não permitiu que eles entrassem à terra dos filisteus, porque os filisteus eram homens de guerra, preparados para a batalha, e Deus sabia que se certamente eles entrassem na terra dos filisteus, o que aconteceria com o povo de Israel? Seriam mortos. Deus cria o que? Outro caminho. Você está ligado? Deus nunca vai te permitir você ir por caminho que vai te levar para a morte. Porque se for necessário, se tiver que fazer uma ponte, Deus vai fazer uma ponte. Se tiver que cavar um túnel, Deus vai cavar um túnel. Mas Ele nunca vai te permitir que você vá para o caminho que te leve para a morte. Porque Deus é o nosso Pai. E como Pai, Deus tem cuidado dos filhos. Então esse foi o primeiro ponto do cuidado de Deus ali com o povo de Israel, quando eles saem da terra do Egito. E o segundo ponto, que como bom pai, Ele nunca vai deixar o filho caminhar sozinho, entendendo que o filho ainda não tem a maturidade para se guiar com seus próprios passos. Olha que coisa tremenda, diácono Átila. Deus tinha entendido que o povo de Israel, os hebreus, ainda não estavam preparados para andar com seus próprios passos, e como bom pai, Ele pega os filhos pela mão e fala: vem comigo.
eu vou te mostrar o caminho e vou te conduzir para o caminho. Que o bom pai não deixe o filho só. E Deus então manda uma coluna de nuvem, para que pudesse caminhar com eles de dia, e uma coluna de fogo para que pudesse caminhar com eles à noite. Essa coluna é o próprio Deus presente em todo o tempo ali com o povo, dizendo: vocês não estão só. Desculpa. E a coluna de dia, ela mostra para o povo que o seguinte: andar no deserto não é fácil. Quando nós encaramos o verão no Rio de Janeiro, né, André? Quando a gente pega lá 40 graus, 45 graus, é fácil andar pela rua? Quem gosta de andar no calçadão de Caxias, quando está 45 graus? É fácil, Diácono André? Sua sogra gosta? Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Dirigir no sol, hein? Aos motoristas aí de plantão, meu Deus. Imagina se agora eu vou trazer melhor, calçadão de Bangu, que beleza. Aquela panela de pressão, abaixo do nível do mar, que maravilha. Onde você bota ali, ó, uma panela, vai sair cozido e prontinho para comer. Imagina-se isso no deserto. Meu Deus, é 50 graus escaldante, aquela areia quente. Você olha para um lado, você enxerga alguma coisa? Você olha para o outro, você enxerga alguma outra coisa? Olha para frente, olha para trás, você só vê areia. Só areia. Quando a gente vai andar pela areia, só com chinelinha havaiana no pé, meu amigo, não dá para andar descalço não. A gente só tira o chinelo quando vai para onde? Para a água. E ainda assim vai correndo, né? Porque até chegar na água você tem um processo, tem um passo para dar ali. Ainda vai correndo para chegar na água. Quando chega na água, o pé chega a fazer assim, ó. Imagina-se isso no deserto, meus irmãos. E essa coluna que os acompanhava no deserto, não era somente para mostrar o caminho, mas também significava proteção. Olha, e o povo ia debaixo daquela nuvem, caminhando. Deus, como Pai, Ele nos protege. Ele não só nos acompanha, mas Ele nos protege. E também o deserto tem dois extremos: de dia muito calor e de noite o quê? Um frio. É 0 graus. Já pensou? Porque Deus simplesmente poderia mandar o quê? Hein, diaconizana? De noite, eu vou mandar uma luz. Poderia, né? Se é para clarear, né, diácono André? Eu vou mandar uma luz. Mas Deus manda o quê? Uma coluna de... Porque o fogo faz o quê? Aquece. Nos braços do Pai há refrigério, há calor. Proteção. Estou conseguindo enxergar a paternidade de Deus para com o seu povo? Como Deus mostra que Ele é Pai, e como Pai Ele cuida dos seus. Eu quero dizer para você, quero dizer para os nossos corações nessa noite, que Deus Ele tem cuidado de cada um de nós, e muitos de nós temos ouvido. De repente isso gritou no seu ouvido hoje, que
que isso não tem jeito, que você está só. Ou de repente você tem um objetivo na sua vida e alguém chegou e gritou para você que você não vai conseguir. Ou você tem um sonho e a pessoa gritou para você: desista desse sonho, porque não é possível para você. Mas eu quero dizer que o nosso Pai, que tem cuidado de nós, Ele sempre vai estar nos direcionando nos objetivos que Ele tem preparado para cada um de nós. E eu vou dizer que vai muito mais além do que a gente pensa, do que eu acho que é melhor, porque Ele tem preparado para nós é algo muito excelente. Então o que eu quero dizer para vocês: não dê ouvido a essas vozes, essas vozes satânicas que se levantam contra você, e ainda querem ir mais além. Que o Espírito Santo manda me dizer, eu não sei para quem aqui, mas quem souber vai estar ligado. Se a ciência disse para você que não tem jeito, que na sua vida você vai viver com isso, e que não há mais solução para esse teu problema, ou para essa enfermidade que você tem enfrentado, Deus manda te dizer que Ele está acima da ciência, e que como Pai, Ele vai estar curando e tratando. Porque Ele manda dizer que não aceite essa palavra, porque às vezes a gente toma para a gente: essa enfermidade vai caminhar com você, essa enfermidade não é minha, você vai viver com isso, isso não é meu, porque Cristo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O Espírito Santo manda dizer para alguém aqui nessa noite que Ele vai estar curando. Basta você não aceitar a palavra que vem da ciência, mas aceitar a palavra do Todo-Poderoso, porque Ele está decretando um haja sobre a sua vida. Ele está decretando um haja. E Deus não permite caminho para a morte, porque também os nossos não morrerão. Deus vai trazer todos para que tenham vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então a gente observa assim o cuidado de Deus, a paternidade de Deus para com a nossa vida. Deus em todo momento conduziu o povo no livramento na guerra contra os filisteus, enviando uma coluna de nuvem para conduzir dia e noite. No capítulo 14, Deus continua o cuidado com o seu povo, pois o Pai sempre acompanhará o Filho, seja em todos os momentos. Em todos os momentos. Porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. E além desse cuidado, o Pai também, a figura paterna do Pai significa também provisão. E eu quero dizer para você que Deus tem provisão na sua vida, meu irmão e minha irmã. E assim não foi diferente com o povo de Israel, porque Deus tem provisão. No capítulo 15 de Êxodo, no versículo 22, Êxodo 15, 22, o povo estava passando lá por um momento difícil. Então o povo está no deserto não tem água, no deserto não tem comida. O deserto significa terra morta. Mas então Deus nos mandou aqui para morrer. Quando o Pai está na frente, você não vai morrer, porque Deus tem provisão. Então eles se param diante de um lugar que se chama o rio Mará de Elim. E quando então eles vão, eles veem água, e logo sedentos eles se lançam para tomar água. E o que acontece com aquelas águas? Ela é o quê? Amargas. Mas como filho rebelde e muitas vezes desobediente que nós somos,
A primeira coisa, quando a gente passa pela primeira dificuldade, o que a gente faz? O que a gente faz na primeira dificuldade? Reclama. Eles esquecem que o Pai está ali, e o Pai significa provisão. Paternidade significa provisão. Não murmura, meu irmão, na primeira dificuldade que você enfrente. Não reclame, porque a dificuldade pode estar aqui, mas além daqui, Deus já tem provisão para a sua vida. Porque a nossa pequenez, a nossa limitação nos permite enxergar isso, mas Deus está enxergando lá no final. Muitas vezes não significa dar 10 passos, às vezes significa apenas dar um passo para você alcançar a provisão, mas a gente prefere ficar recuado, parado, estático, reclamando. Assim foi com o povo de Israel. Segura mais um pouquinho, relógio, só mais uns minutinhos, ainda tem coisa boa para nós. E eles ficaram estáticos, reclamando. E assim acontece com cada um de nós. Eu falo que murmuração é oração para o diabo. Pega isso. Murmuração é oração para o diabo. Quando nós murmuramos, nós damos legalidade a Satanás, para que ele venha agir. Porque ele entende, opa, olha lá, fulaninho começou a orar por mim. Ele já saiu do cuidado do pai, e agora ele está entendendo que ele está sozinho. Então eu posso me achegar agora. Porque ele fez assim, ó, sai, não quero mais você. Ele fez assim para Deus, ele chutou Deus, agora eu posso me achegar. Porque quando a gente murmura, como a gente vai achando para Deus, sai, não quero mais não. Você não está fazendo nada. É oração satânica. Então não murmura, meu irmão. Pelo contrário, encontrou dificuldade, continue avançando, porque se Deus mandou você ir, vai, porque lá na frente vai ter provisão. Mará de Elim não era um lugar para eles ficarem estáticos, era apenas um lugar para se passar. Era apenas mais um obstáculo que eles então venceriam. Se eles então entendessem, Deus está conosco, a provisão virá. Mas Deus, como Pai bondoso, hein, diaconisa Ana? Que Pai bom é esse nosso Deus? Porque a gente lá, quando o nosso filho reclama, a gente já quer dar logo uns tabefe, né, diácono André? Quando faz aquela pirraça, aquela malcriação, a gente vai, pá, para de chorar. Mas Deus não, Deus tratou com carinho. Foi lá e mandou Moisés. Mandou Moisés tocar com a erva sobre as águas, e as águas se tornaram doces, aptas para o consumo. É como fosse uma baía de Guanabara, somente tocou, e aquela água se tornou apta para o consumo. Entende isso? Porque pelos seus filhos Deus faz o impossível em nosso favor. Basta somente crer. Basta somente crer. Mas as circunstâncias da vida nos quer fazer desacreditar do cuidado do Pai. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não caia nessa cilada. Siga o caminho que o teu Pai está te conduzindo, porque Ele está em todo o tempo ao seu lado. E esse Pai, Ele não desiste de nós. Mesmo com todas as nossas falhas, debilidades, nossa pequenez, esse Pai, Ele não desiste de nós. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. E o
Deus de provisão. Então, não somente aqui, mas também em Êxodo 17, correndo agora, acelerando, para a gente chegar a essa maratona aqui da mensagem, a gente observa também que Deus começa a mandar não somente a água, mas também a necessidade de alimento, porque quando eles saíram do Egito, eles saíram com abundância, com muitos gados, muitas ovelhas, mas no caminho do deserto, tudo que eles tinham foram consumidos, porque no deserto nada floresce, não tem como cultivar no deserto. Muitos gados foram se perdendo também, pela escassez. E logo vem o que, Diácono André? A fome. Eita Deus bom. O grandão de Israel, como diz a minha diaconisa Ana, grandão da Galileia, esse grandão da Galileia, ele não esquece de nós. E o povo então começa a questionar: mas nós aqui, então, para que nos tirou do Egito? Para que pudéssemos morrer então nesse deserto com fome? Será que não havia sepultura para nós no Egito? Mas o grandão da Galileia, aquele Deus bom, esse nosso Deus maravilhoso, esse nosso Deus cuidadoso, esse nosso Deus que cuida dos mínimos detalhes, esse nosso Deus que não nos deixa desamparado, esse nosso Deus que está em todo instante olhando por nós. Esse Pai amoroso fala: filho, você não vai morrer de fome, porque eu mandarei para você o melhor que eu tenho. Você não vai precisar cozinhar, você não vai precisar assar, você não vai precisar fazer nada disso. Eu prepararei um banquete e o darei e entregarei a você. E Deus manda o maná, e o povo se sacia e come porque era crente, né, gente? Você sabe como é que é crente quando vê comida, né? Olha lá, crente quando vê comida e vê aquele maná descendo, um negócio gostoso. Ah, que maravilha! Não só vou comer um, mas eu vou comer mais. Enquanto a barriga tem espaço, olha lá, olha como começa a rir o pastor. Vendo? Mexer com o crente, falou de comida, o crente já fica logo animado. Enquanto o botão da camisa não estourar, eu vou continuar comendo, porque tem abundância, porque Deus não dá mendigaria, mas Deus dá abundância. Deus, ele não dá assim na conta certa, mas ele faz abundar sobre a nossa vida. Mas ele só falou o seguinte: mas o que sobrar não guarda, porque não se preocupe com o dia de amanhã. Eu vou para a cozinha novamente, cozinhar para vocês, porque a comida de hoje é a provisão de hoje, pois o amanhã a Deus pertence, Ele terá uma nova provisão. Não se preocupa com o amanhã, porque amanhã Deus vai fazer de novo, o depois da manhã Deus vai fazer de novo, e o depois Deus vai fazer de novo, porque o que é de hoje é hoje, e o que é de amanhã já está na mão dEle. Aleluia! E o horário não me permite mais. Aí depois a gente fala de paternidade, paternidade 2. Na próxima oportunidade a gente continua essa mensagem. Amém? Então só quero encerrar aqui. Então já está todo mundo com expectativa da próxima cena do próximo filme, né? Então eu quero encerrar aqui que Deus tem cuidado de nós, e a paternidade de Deus nos é revelada nos seus mínimos detalhes. A gente pode observar através dessa revelação, porque muitas vezes, como eu falei no início, nós só olhamos as manifestações dos milagres de Deus, mas nós não temos a percepção do cuidado de Deus com cada detalhe.
cada coisa ali estava planejada, Deus já tinha desenhado, arquitetado todas elas, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Aleluia. Amém? Aleluia. E quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas. Amado.